Oi, pessoal, tá todo mundo bem? Eu espero que sim. Essa é a Nave Química Fisiológica, um canal com pequenas gotas de conhecimento. Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa série Jejum de Cabo a Rabo, episódio 7, onde vamos falar dos destinos das gorduras durante esse momento bem alimentado. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos finalizar essa fase metabólica chamada de absorção, que é exatamente esse momento bem alimentado. Nós já falamos do destino da glicose, que é o principal produto da digestão dos carboidratos. Falamos dos possíveis destinos para os aminoácidos, que são os produtos da digestão das proteínas. E hoje nós vamos falar a respeito dos produtos da digestão das gorduras, que são os últimos macronutrientes que nós vamos falar a respeito. Antes da gente falar propriamente do destino metabólico dessas moléculas, é importante que a gente conheça um pouquinho a respeito da bioquímica dessas moléculas. Então, os lipídios, eles são agrupados pela característica de que eles são muito pouco solúveis em água e bastante solúveis em solventes orgânicos. Mas eles são moléculas estruturalmente muito diferentes uma das outras, né? Quimicamente muito diferentes. É o grupo de moléculas mais diverso que a gente tem. Então, vamos ter também diferentes tipos de agrupamentos dessas moléculas, ou seja, de classificação. Eu trouxe uma classificação que é de acordo com os produtos de hidrólise dessas substâncias. Então, nós temos os lipídios simples, que são aqueles lipídios que, ao sofrerem a hidrólise total, vão liberar apenas ácidos graxos e álcools. Esses são os lipídios chamados simples. Já os lipídios chamados compostos, eles vão ter um outro grupo adicional, além de ácidos graxos e álcools. No caso, se for um fósforo, vão ser os fosfolipídios. Se for um açúcar, é um glicolipídio. E assim por diante. E além deles, ainda temos os lipídios chamados derivados. Os lipídios derivados, como o próprio nome já diz, são aqueles lipídios que vão ser precursores ou derivados de lipídios. E aí nós temos aí diferentes lipídios, moléculas bem distintas, né? Ácidos graxos, o próprio glicerol, que é produto da digestão dos triglicerídeos, ele também é encontrado como um derivado, né? As vitaminas lipossolúveis, todas elas também são derivadas. O próprio colesterol é considerado também um lipídio derivado. E assim a gente pode classificar essas moléculas. Como nós estamos falando das gorduras da dieta, então eu vou chamar atenção para essas gorduras. E dentre as gorduras da dieta, a principal gordura são os triacilgliceróis. 90% da gordura que é digerida é triacilglicerol, sendo que a quantidade de caloria fornecida pelas gorduras, pelos triacilgliceróis especificamente, chega a ser 80% da caloria total. Então representa uma boa fatia aí do fornecimento de calorias para o organismo. Além dos triacilgliceróis, outro lipídio também bem frequente, não tanto, né, mas também aparece, é o colesterol. Sendo que o colesterol, boa parte desse colesterol, é o colesterol que está sendo secretado pelo próprio organismo. Porque a única forma que o organismo tem de excretar esse colesterol é através da bile. Então, boa parte do colesterol que está no tubo digestivo veio dessa excreta. Mas também produtos de origem animal vão conter colesterol, que está presente nas membranas das células, e assim a gente adquire colesterol. Mas não tem como ter aporte de colesterol se o indivíduo fizer
uma ingesta exclusiva de vegetais. Se ele for vegano, não tem como ele ter aporte de colesterol, porque o colesterol é uma gordura específica de animais, ele não está presente em vegetais, né? Nós temos análogos do colesterol nos vegetais, como o cistosterol, que é muito famoso, que diminui o colesterol plasmático, e é verdade, depois a gente até pode fazer um vídeo a respeito disso, por que que isso acontece, né? Mas não existe colesterol vegetal, né? Então, aquela propaganda de azeite que coloca assim, sem colesterol, não que ela seja mentira, não é mentira, mas nenhum azeite tem colesterol, né? Desde que seja de azeitona. É isso. E por último, nós temos também a lecitina, que é a fosfatidilcolina, como um representante de fosfolipídio, que também está presente nos lipídios que serão digeridos. E essa fosfatidilcolina, na sua boa maioria, também provém da bile, então também é endógena. Mas é claro que pode ser consumida novamente, é um fosfolipídio de membrana que está presente nas membranas das células. Os triacilgliceróis são então a principal gordura ingerida e que vai ser digerida liberando ácidos graxos e glicerol. Portanto, é um lipídio do tipo simples, né? Que quando hidrolisado completamente, é isso que fornece. Essa é a principal gordura de armazenamento. E esses ácidos graxos presentes nos triacilgliceróis, eles têm de 16 a 20 átomos de carbono, portanto, são ácidos graxos de cadeia longa. O triacilglicerol, então, é hidrolisado pela enzima lipase. A principal lipase atuante é a lipase pancreática, que hidrolisa as ligações ésteres, liberando os ácidos graxos sempre da extremidade da cadeia do álcool glicerol. Então, 2 ácidos graxos vão ficar livres, são liberados, e vamos ter aí um monacilglicerol. Esse monacilglicerol, ele pode ou não ser novamente hidrolisado, mas ele já pode ser absorvido na forma de monacilglicerol, que é o que geralmente acontece. Então, esses ácidos graxos resultantes e os monacilgliceróis são absorvidos através da mucosa intestinal e vão entrar no enterócito, que é a célula da mucosa intestinal. Já os ésteres de colesterol presentes vão ser hidrolisados também. Esse ácido graxo que está esterificado, ele é liberado. Então, o produto é o colesterol mais o ácido graxo livre. E os fosfolipídios também são hidrolisados, liberando o ácido graxo livre e o lisofosfolipídio, né? A lisolecitina e o ácido graxo livre, aqui no caso da fosfatidilcolina, que também é chamada de lecitina. E a enzima que vai fazer essa hidrólise é a fosfolipase. Depois, na mucosa intestinal, na borda em escova, essas moléculas que foram digeridas, né, que resultado da digestão, elas acabam sendo absorvidas através de diferentes tipos de mecanismos, muitos ainda não identificados. Alguns ainda acreditam que muitos lipídios podem apenas se difundir na membrana e chegar dentro da célula, mas é possível que existam transportadores para cada uma dessas moléculas. Esses transportadores eles já vêm sendo descritos, principalmente na produção de leite, na síntese do leite. Então, esses transportadores de membrana para lipídios estão sendo descritos já, e provavelmente nós devemos ter diferentes tipos de transportadores para essas moléculas. Bem, e então essas moléculas alcançam o enterócito, estão no citoplasma do enterócito agora. E uma vez dentro do enterócito, novamente esses ácidos graxos são reesterificados ao álcool glicerol,
formando triglicerídeos que são incorporados em moléculas de quilomicrons. Os quilomicrons, eles são uma lipoproteína e são absorvidos para a linfa. Eles não vão para o sangue portal, como nós já falamos anteriormente. E isso vai fazer toda a diferença, porque os quilomicrons, eles vão passar por todo o corpo antes de chegar ao fígado. Então, eles vão sendo esvaziados, como nós vamos ver a seguir. As lipoproteínas são um tipo de lipídio composto, onde o outro grupo é uma proteína. Então, aqui nós temos nesse quadro as diferentes lipoproteínas, que são proteínas associadas com lipídios e que estão presentes no plasma. Então, essas são lipoproteínas plasmáticas. E a primeira delas, e a maior delas, é o quilomicron, que é essa lipoproteína que vai ser arranjada com os triglicerídeos recém-esterificados dentro do enterócito, mais o que? Colesterol, outros lipídios, proteínas que vão ser incorporadas nessa lipoproteína, que é o quilomicron. Essa lipoproteína quilomicron, conforme ela vai sendo esvaziada, ela vai se tornando um remanescente de quilomicron. E como que ela é esvaziada? O que acontece é que na formação do quilomicron, ele ganha uma proteína chamada apoproteína C2. Essa proteína, ela ativa uma outra proteína que está aderida nas paredes dos vasos sanguíneos que banham tecidos que se utilizam desses ácidos graxos. Que tecidos seriam esses? O tecido adiposo, o tecido muscular, né, também, e a glândula mamária em lactação. Então, esses tecidos, primordialmente, embora os ácidos graxos possam ser captados por muitos outros tecidos, mas primordialmente esses tecidos vão fazer o esvaziamento dos quilomicrons, exatamente porque nesses tecidos nós encontramos essa enzima, que é a lipase lipoproteica, aderida nos vasos sanguíneos. E essa apoproteína C2, ela ativa a lipase lipoproteica. E o que essa lipase faz? Ela cliva, hidrolisa os triglicerídeos que estão dentro do quilomicron, liberando então os ácidos graxos que vão para dentro do tecido. No caso aí, o tecido adiposo, o tecido muscular e a glândula mamária em lactação. E assim, os quilomicrons, eles vão sendo esvaziados, eles vão ficando cada vez com menos conteúdo de triglicerídeos dentro dessa lipoproteína. Então, esses quilomicrons são esvaziados, e aí quando eles chegam ao fígado, eles já não são mais quilomicrons, são remanescentes de quilomicrons, têm uma quantidade bem reduzida de gorduras, e aí sim podem ser captados pelo fígado, que vai pegar essas gorduras que estão chegando dos remanescentes e vai reempacotar juntamente com as gorduras recém-sintetizadas pelo excesso da glicose, e até mesmo o excesso de aminoácidos pode gerar gordura. Nós estamos no momento onde o fígado ele é lipogênico e essas gorduras recém-sintetizadas no fígado são empacotadas numa partícula de VLDL, que é uma lipoproteína de densidade muito baixa. Os VLDL, eles também têm a apoproteína C2, portanto, também serão esvaziados pela ação da lipase lipoproteica, e ao serem esvaziados, né, os VLDLs, eles vão formar uma lipoproteína de densidade intermediária, o IDL, que depois se transforma no LDL. O LDL é a principal lipoproteína que vai fornecer colesterol para os tecidos. E os tecidos vão poder usar esse colesterol para fazer a síntese de diversas moléculas muito importantes, como a própria vitamina D, os hormônios sexuais, os hormônios corticoides, vários tipos de moléculas são sintetizadas a partir do colesterol.
Portanto, o colesterol não é uma molécula ruim, não tem o colesterol bom e o mau. Você tem o LDL e o HDL. Eu sei que as pessoas falam que o LDL é o colesterol mau. Por quê? Porque ele pode formar as placas de ateroma. E essas placas de ateroma, sim, elas podem é, causar é, danos, inclusive até mesmo o infarto do miocárdio. Sobre aterosclerose, eu vou gravar um vídeo brevemente para vocês. Logo, logo vai estar no canal. E os tecidos, então, podem captar essas partículas de LDL e transformar em HDL. Se a gente for falar de metabolismo de lipoproteína, dá uma aula só disso e é lindíssimo. E quem quiser saber um pouco mais a respeito da digestão e absorção de gorduras, tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar o link aqui em cima para vocês. Se você está comigo até aqui, é porque está gostando do conteúdo. Então já me segue, que é para você não perder nadinha. E aproveita, curte e compartilha esse vídeo, que é para poder a nave crescer, né, gente? Tô aí o pessoal tem, acho que preguiça de curtir. Curte agora, se você está aqui que você está gostando. Se você no final fala assim, eu não quero mais curtir, aí você discute, né? Mas se você não curtir agora, está arriscado chegar no final você não curtir. Então aproveita e já curte agora, por favor. Tá? Agradeço. Bem, esse esquema aqui, ele está mostrando exatamente esse momento do estado bem alimentado. Então, nós temos que a entrada de triacilgliceróis da dieta através dos quilomicrons e temos também os VLDL circulantes nesse momento que vão estar entregando esses lipídios que foram recém-sintetizados no fígado. Então, eles vão estar entregando esses lipídios para os tecidos que usam os ácidos graxos. No caso, tecido adiposo, tecido muscular e glândula mamária em lactação, preferencialmente, mas como eu já disse, vários tecidos vão captar ácidos graxos para o seu metabolismo. O tecido muscular, ele vai estar consumindo esses ácidos graxos em repouso, preferencialmente, e o tecido adiposo, nesse momento bem alimentado, vai estar incorporando os ácidos graxos em triacilgliceróis dentro do tecido adiposo, né, para que seja armazenado. Então, nós tínhamos visto lá no episódio 5 que a glicose que está entrando no adipócito nesse momento, ela é convertida em glicerol, que vai ser usado para a ressíntese do triacilglicerol dentro do adipócito. A insulina, além de estimular essa captação de glicose pelo adipócito, ela também estimula a captação dos ácidos graxos pelo adipócito e, uma vez dentro do adipócito, esses ácidos graxos são incorporados no glicerol para formar os triacilgliceróis, que vão ser empacotados em gotículas de gordura dentro desse tecido adiposo. E essa é uma forma de reserva de gorduras. É bastante eficiente. E aqui nesse esquema do Cunningham, ele resume exatamente essa fase, que é a fase de absorção, o momento onde os metabólitos derivados da digestão vão ser armazenados nos tecidos de armazenagem. E então as gorduras elas são direcionadas para o tecido adiposo, como a gente vê no esquema, mas isso não significa que somente o tecido adiposo que irá captar esses ácidos graxos, né? Como eu falei, os músculos também captam boa parte desses ácidos graxos durante essa fase que é o momento de estado bem alimentado. Bom, no próximo episódio, a gente vai falar daquela fase chamada de pós-absorção, que é a fase metabólica que vai intermediar a fase de absorção e a fase de jejum. Até lá!